Como tanca o Bostil? A seleção brasileira enfrentou a Bolívia pela última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. E o Brasil perdeu por 1-0, gol de pênalti do Miguelito, ali já nos acréscimos, né, praticamente do primeiro tempo, num pênalti que, na minha opinião polêmica, não foi pênalti, tá? O Bruno Guimarães não teve, pelo ângulo, né, que eu vi o lance, não teve ali força suficiente para derrubar o jogador. Talvez, se eu tiver a possibilidade de ver por outro ângulo, pode ser até que eu mude a minha opinião, mas pelo ângulo que eu vi o lance, aquele lance do Bruno Guimarães ali com o jogador boliviano, não acredito que tenha sido um lance para pênalti, né? Mas enfim. E o Brasil foi amassado, né, pela seleção da Bolívia. A Bolívia dominou a seleção brasileira desde o início da partida, né? Propôs a partida, propôs o jogo, impôs o seu jogo diante da grandiosa seleção brasileira, a seleção brasileira do Carlo Ancelotti. E a Bolívia tinha duas motivações, né? A primeira motivação, estava jogando em casa e também jogando na altitude, né? 4.100 metros, alguma coisa assim. E também tinha a possibilidade de ir para a repescagem e quem sabe aí, né, até voltar para a Copa. A última Copa disputada pela Bolívia foi em 1994, então aí já tem um bom tempinho que a Bolívia não vai para a Copa. Eliminatória atrás de eliminatória, jogo após jogo, a Bolívia sempre vinha aí sendo o underdog da América do Sul, né, do futebol sul-americano. Mas hoje venceu e venceu muito bem a seleção brasileira, né? E venceu em casa, né, diante da sua torcida, né? O pessoal comemorando, a torcida comemorando muito. Teve uma hora ali no final do segundo tempo já, né? Que, enfim, já tinha furado bola. Eu lembro de um lance que o Alisson, né? Ele foi pegar a bola para bateu o tiro de meta ali já no finalzinho. A bola tava, ele desistiu da bola que estava ali para ele pegar e colocar em jogo. Ele pegou a bola que saiu, né, que estava em jogo, e saiu. Ele correu até, sei lá, até a bandeirinha do escanteio para pegar a bola de novo para colocar em jogo, porque provavelmente, né, eles, sei lá, tinham furado a bola, né? E também quando no período ali do intervalo, molharam o gramado, né? E o gramado ficou muito molhado, muito escorregadio. Os jogadores, né, não conseguiram parar em pé. Muita gente escorregando, até jogador boliviano também, tudo bem, mas enfim. Era para eles a final de Copa do Mundo, né? Porque voltar para a Copa, ainda que vencendo o jogo de hoje, eles vão para a repescagem, mas tem aí a possibilidade de voltar para a Copa, né? Então esse jogo foi muito especial para a Copa. Parabéns para vocês, bolivianos, mas nós aqui no Brasil precisamos cobrar da seleção brasileira, cobrar do Carlo Ancelotti. E é bem verdade que a seleção brasileira enfrentou a Bolívia na casa dos caras, a altitude 4.100 metros. Não era um jogo fácil. Jogar na altitude não é fácil. É a primeira partida do Carlo Ancelotti jogando na altitude, né? Provavelmente, né, essa experiência ele vai querer passar novamente, né? Aí, se em um jogo oficial ou não, se em um jogo também treinando a seleção, pode ser que não, mas enfim, ele com certeza vai querer saber aí de como funciona ali, né, os meandros da altitude e tudo mais, né? E, mas então ele não aprendeu ainda? Pode ser que tenha aprendido, mas foi só a primeira partida dele na altitude e tudo mais, né? Mas em relação ao jogo da seleção brasileira, né, teve muitas alterações. Samuel Lino do Flamengo entrou, Vitinho do Botafogo entrou, e algumas outras alterações que o Carlo Ancelotti fez, né? O Richarlison entrou também no início da partida, né? Ele, enfim, entrou como titular, mas
não foi suficiente para que a seleção brasileira apresentasse, né, um bom futebol. E assim, vamos combinar que jogar na altitude não é desculpa aí, não é uma tarefa fácil, né? E o jogo foi horrível para a seleção brasileira. O Brasil não conseguiu jogar. O Brasil errou muitos passes, né? No primeiro tempo teve 13 chutes a gol da Bolívia e apenas 3 da seleção brasileira. Quando veio ali, né, os melhores momentos, pelo menos pela GE TV, eu vi pela GE TV, grande Jorge Igor, aí, um abraço! Só deu lance da Bolívia, né? Não teve, sei lá, 1 ou 2 lances da seleção brasileira, o resto era tudo Bolívia, só deu Bolívia nessa partida, né? E eu tava pensando, até uma reflexão que eu fiz ali durante o jogo, que é o seguinte: por que né, a Federação Boliviana, né, ou a Confederação, sei lá como que chamam lá, a Federação ou Confederação de Futebol Boliviana não se fortalece para tentar chamar a Copa lá para Bolívia, hein? Que tal? Que tal a gente assistir aí uma Espanha do senhor Cucurella jogando lá na altitude, lá em El Alto, né, em 4.100 metros? 4.100 metros. Mas que tal, hein? Que tal a gente ver aí o Harry Kane jogando lá na altitude da Bolívia? Que tal, hein? Bom, vamos pensar direitinho aí, né? Federação ou Confederação Boliviana de Futebol, para levar a Copa aí, né? Aí para os limites bolivianos, para a altitude boliviana, e a gente vê aí o amasso que a Bolívia vai dar em grandes seleções, né? Na Argentina, com certeza, no Brasil já deu hoje, na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na França. Já pensou em Mbappé ficar vomitando lá durante a partida contra contra Togo, né? E aí perde por 1-0, enfim, né? Mas a gente percebe, a gente vê, né, que o futebol não é para quem não tem dinheiro, né? Para quem tem muito e muito dinheiro. Mas a partida de hoje, o Brasil, enfim, errando muitos passes, o Brasil tinha espaços, né? Deu muitos espaços. E como foi no primeiro tempo, né? O segundo tempo era a artilharia ali da Bolívia para cima do Alisson. Teve uma cabeceada ali que o Alisson salvou, poderia ter sido o segundo gol da Bolívia. E o primeiro gol foi de pênalti, como eu falei, do Miguelito. Miguelito que foi formado, né, pelo Santos, na base do Santos. Hoje ele está jogando também no futebol brasileiro, mas no América Mineiro. Então ele conhece ali um pouco do que é o jogo do Brasil. E assim, foi o grande destaque do primeiro tempo. No segundo tempo foi, na minha opinião, o destaque da partida foi para o Pão e Água, né? Enfim, Pão e Água. O nome do cara é Pão e Água. Aí chega, vamos discutir o nome do cara? É Pão e Água e acabou. Então, Miguelito no primeiro tempo, Pão e Água no segundo tempo. E o destaque da seleção brasileira foi o Alisson, com certeza. Né? Não teve ninguém, na minha opinião, que jogou melhor que o Alisson no Brasil, né? Na seleção brasileira, que ele. Ninguém jogou melhor que ele. Né? E também foi até um ponto que foi levantado na transmissão da GTV, que foi algo que eu falei no último jogo, né? No plantão da Rapa do último jogo, que foi o destaque, um dos destaques daquela partida da vitória do Brasil sobre o Chile no Maracanã, que foi o Wesley e o lateral esquerdo, né? Alguma coisa Santos. Desculpa, eu esqueci mesmo o nome dele, mas é alguma coisa Santos. Então, os laterais, Wesley e o Santos, eles jogaram muito bem naquela partida, né? E eu até ressalvei que o Chile era o pior Chile da história, mas eles conseguiram jogar, conseguiram se apresentar, conseguiram manter, né? O Santos, ele conseguiu ali manter, né, o jogo defensivo, né, bem. Ele subiu algumas vezes e subiu bem também. E o Wesley, correria, né? Aquela correria que a gente já conhece desde Flamengo, né? Hoje ele está na Roma, mas desde Flamengo a gente vê aí, e a estreia dele, né, também
ainda na época do Dorival Júnior, e ele conseguiu, né, apresentar ali, foi o nome mais pedido, né, daquele jogo, e contra o Chile ele se apresentou bem também. E hoje a gente teve uma queda aí em relação às laterais, o Brasil como um todo, né, os jogadores de linha não conseguiram se apresentar, não conseguiram jogar, não conseguiram acertar passes, não conseguiram correr, né? Dava para ver que o cansaço batia logo. Era um piquezinho. Quando o Estevão ele deu um piquezinho ali, eu já pensei assim, rapaz, ele vai vomitar, né? Porque teve uma partida da Libertadores, salvo engano, contra o Bolívar, né? Ele jogou contra um time da Bolívia, né? Não sei se era o Bolívar mesmo, mas ele jogou na altitude e teve que ser substituído porque estava vomitando, né? Então ele não passou bem. Então ele dando uns piques lá, ele até fez uma apresentação com bola no pé, né? Mas alguns piques que ele deu eu fiquei um pouco preocupado. Vai vomitar daqui a pouco. Mas enfim, não aconteceu, né? Graças a Deus. Ele ficou mancando também um tempinho ali, mas provavelmente se recuperou, aparentemente, né? Se recuperou. Acho que é bom aí, né? É bom dar uma olhada no garoto Estevão, porque ele é uma das nossas esperanças, uma das nossas armas para a Copa do Mundo, né? Então a gente tem aí outras armas, muito outras armas, mas o Estevão é aí talvez uma das principais armas do Brasil, né, da seleção brasileira, do time do Carlo Ancelotti para a Copa de 2026. Bom, esse foi o Plantão da Rapa. É um vídeo mais curto mesmo, depois de alguns jogos, e a seleção brasileira perdeu por 1-0 para a Bolívia. A Bolívia na repescagem, o Brasil caiu de segundo para o quinto lugar, né? É a pior participação do Brasil em eliminatórias. Se fosse, né, no sistema antigo, o Brasil estaria... o Brasil que iria para a repescagem, né? Ficou em quinto, perdeu aí algumas posições, mas enfim, está classificado, se classificam 6 diretamente, né? Vem aí a repescagem, a Bolívia está na repescagem, bom para os caras, o alerta amarelo para a gente, e vamos ver aí nas próximas partidas, né, da seleção brasileira, que serão amistosos. Então vamos ver o que o time do Ancelotti vai fazer aí antes da Copa e durante a Copa do Mundo em 2026. Eu peço para você deixar o seu like, peço para você deixar um comentário que faltou para o Brasil aí vencer nessa partida, ou até mesmo arrancar um empatezinho ali e manter a invencibilidade do Carlo Ancelotti à frente da seleção. Peço também para você escorregar aí a sua inscrição, porque é muito importante para esse canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!